Nosso artigo é sobre potenciais epítopos de células T e B para o coronavírus da Covid-19. Focaremos nos estudos relacionados às células T. O principal objetivo desse estudo foi identificar potenciais epítopos de células T e B para o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19. Vale ressaltar que ainda não existe vacina aprovada para qualquer forma de coronavírus. 68 genomas virais de 4 continentes foram analisados e evidenciaram 96 importantes mutações. Também foram analisadas as propriedades de ligação dos anticorpos aos antígenos e também a apresentação de antígenos às células T. Extraíram o sequenciamento genético de 11 proteínas apresentáveis do vírus, assim como usaram 32 alelos HLA de MHC. Dividiram as proteínas para serem apresentadas a MHC1 e MHC2 em tamanhos apresentáveis de 9 e 15, respectivamente. Usaram Maria, NET e MHC-PAN4 para prever quais proteínas seriam apresentadas pelo MHC2 e MHC1, respectivamente. Usaram um limiar de apresentação de 99,5% para os dois programas. As proteínas deveriam ser apresentadas por pelo menos 1/3 dos alelos de MHC. Para validar, aplicaram a mesma metodologia usando Maria, NET e MHC-PAN4 para epítopos conhecidos e não conhecidos do SARS-CoV, para avaliar a capacidade de prever epítopos no SARS-CoV-2. Para o MHC1, usaram epítopos do SARS para células TCD8 e não epítopos da proteína S do SARS. Para o MHC2, eles usaram epítopos das células T, CD4 do SARS-CoV e não epítopos da proteína S do SARS-CoV. Também avaliaram se havia relação entre as regiões de apresentação e mutações. Compararam as posições e mutações pontuais com regiões apresentáveis MHC1 ou MHC2 na proteína com o teste exato de Fischer. Escaneou-se 11 genes de Covid-19 para se identificar aquelas regiões possíveis de apresentação pelo MHC. Um epítopo só foi considerado positivo se for apresentável por mais de 1/3 dos alelos comuns na população chinesa. Na tabela 1, nota-se que em HLA-C é maior a probabilidade de apresentar epítopos para COVID em comparação aos demais genes codificantes de MHC. Na figura 2, mostram-se regiões de forte apresentação de MHC nos diferentes alelos HLA. O eixo X corresponde à posição de cada peptídeo e o Y indica as famílias de HLA para cada gene viral. Quanto mais escura a cor azul, maior a fração de alelos que podem apresentar. A figura 13 ilustra um estudo de validação realizado com epítopos de células TCD8 e CD4 de SARS-CoV já conhecidos previamente. Em azul destacam-se os epítopos já descritos como imunogênicos e em verde utilizou-os para testes com MHC1 todos os nanômeros não identificados da proteína spike, enquanto para MHC2 considerou-os como epítopos negativos, peptídeos testados e descartados em estudos anteriores por falta de apresentação. Tendo em vista que quanto mais alto e menos amplo o percentil em que os epítopos se encontram, maior a possibilidade de serem apresentáveis. Esse estudo para SARS-CoV validou a metodologia empregada, fornecendo confiabilidade às previsões feitas para SARS-CoV-2. Obteve-se um coorte de 68 genomas virais em 4 continentes. Identificou-se 93 mutações pontuais, 2 mutações sem sentido e 1 mutação de exclusão. As mutações são mais prováveis de acontecerem em MHC1, e nenhuma mutação foi encontrada na região MHC2. Sabe-se que MHC1 apresenta os linfócitos TCD8, os quais eliminam células infectadas. Isso explica a baixa vigilância imunológica em alguns casos. Observou-se que as mutações ocorreram em peptídeos que eram apresentados aos MHC anteriormente, o que corrobora com o potencial de evasão imune. No entanto, pacientes normalmente carregam menos de 3 mutações, por isso uma vacina contra múltiplos epítopos não será anulada por um número tão pequeno de mutações. Na figura 4, mutações são representadas em vermelho. Os epítopos foram classificados com base na sua maior cobertura por MHC, e concluiu-se que a proteína S494 é um dos principais epítopos candidatos à vacina, porque além de ser um bom apresentador de MHC, possui anticorpos pela célula B. Foram encontrados 405 epítopos possíveis de células T, com bons scores de apresentação segundo a metodologia aplicada, e 2 possíveis epítopos de células B neutralizantes na proteína S. De acordo com a avaliação adicional de 68 genomas de pacientes distintos, mutações tendem a ocorrer em locais com forte apresentação no MHC classe 1, porém nenhuma mutação foi encontrada perto do domínio de ligação do receptor da proteína S, confirmação de que essa proteína do SARS-CoV-2 aparenta ter epítopos imunodominantes tanto para células B quanto T. Com essas pesquisas, o trabalho fornece uma gama de pontos de partida para desenvolvedores de vacina, não só para o SARS-CoV-2, como também vacinas futuras para outros patógenos.